Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. Os últimos dias têm sido de longas filas que já chegaram a quase 10 horas no aeroporto de Lisboa. Diante do caos na área de desembarque, o governo português suspendeu por 3 meses o sistema europeu de controle de fronteiras para passageiros de fora da União Europeia. O objetivo é reduzir o tempo de espera na imigração. Além disso, o governo anunciou reforço de equipamentos e de efetivo, aumentando em cerca de 30% a capacidade de controle e ampliando o número de portas eletrônicas. A administração do aeroporto admite as falhas e diz que segue colaborando com as autoridades enquanto as medidas são implementadas. E a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo emitiu um alerta de aumento de risco para a reintrodução de sarampo no país durante o verão, por causa da temporada de cruzeiros. Ao todo, 38 casos da doença foram notificados no país em 2025, sendo 2 casos em São Paulo. As autoridades reforçam, no entanto, que não há surto no país atualmente. O alerta é por conta da alta circulação de turistas neste período, principalmente por conta da temporada de verão. As pessoas que vão embarcar a turismo ou a trabalho e aquelas que estarão expostas em aglomerações devem ficar atentas para a vacinação para a tríplice viral, de preferência com ao menos 15 dias de antecedência da potencial exposição. Além da vacina, a Secretaria de Saúde recomenda que não circule em áreas com muitas pessoas, ao tossir, tampe o nariz e a boca e também lave as mãos com sabão e água. Se 30 dias depois da viagem surgirem sintomas como febre e manchas avermelhadas no corpo, a orientação é procurar imediatamente um posto de saúde. A temporada de cruzeiros marítimos 2025-2026 deve gerar uma movimentação financeira de 2,5 bilhões de reais na economia paulista e atrair 670 mil viajantes. Na temporada 2024 e 2025, o terminal de passageiros Concais registrou a passagem de 470 mil turistas pelos dias de temporada. O governo federal avança no processo de definição do futuro do porto de Itajaí, em Santa Catarina. O Ministério de Portos e Aeroportos aprovou os estudos finais de viabilidade para o arrendamento definitivo do terminal e encaminhou o material à ANTAQ, que agora vai preparar o edital e o contrato da concessão. A expectativa do governo é realizar o leilão já no primeiro semestre de 2026, com a apreciação do TCU até abril. O projeto prevê cerca de 2,8 bilhões de reais em investimentos, sendo quase um terço obrigatoriamente nos primeiros 3 anos, para modernizar a infraestrutura, ampliar o pátio e construir um novo terminal de contêineres, garantindo assim mais eficiência e previsibilidade à operação do porto. E o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, apresentou um balanço da gestão deste ano em entrevista à imprensa pernambucana, com projeções de crescimento para a aviação e para os portos brasileiros para o ano que vem. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, apresentou em entrevista à Folha de Pernambuco um balanço da gestão com os destaques para os setores aéreo e portuário e para as obras estruturantes em Pernambuco, como a ferrovia transnordestina. A expectativa é que o Brasil registre em 2025 o maior crescimento da história da aviação nacional, com uma alta de 10% na movimentação de passageiros. Em 3 anos, mais de 30 milhões de pessoas passaram a utilizar o transporte aéreo, elevando o total de 98 milhões em 2022 para mais de 128 milhões até o fim de 2025, com a possibilidade de chegar a 130 milhões de passageiros. No setor portuário, a projeção é de que o crescimento seja de 5% na movimentação de cargas em 2025, impulsionada por mais de 40 bilhões em investimentos privados, o que deve levar o país a um novo recorde de volume transportado. Em Pernambuco, os investimentos em aeroportos somam 1 bilhão no Aeroporto Internacional do Recife, Guarapés, considerado a 3ª etapa já entregue e a 4ª fase anunciada, que inclui a implantação de um grande terminal de cargas.
O aeroporto de Petrolina recebeu 77 milhões de reais com obras concluídas, enquanto o aeroporto de Serra Talhada passa por intervenções de 40 milhões de reais com a entrega prevista para janeiro. Os aeroportos de Guaranhuns, Serra Talhada e Araripina foram concedidos à iniciativa privada por meio do programa Ampliar, ficando sob a gestão da concessionária GRU. Já a ferrovia transnordestina em Pernambuco avança com a licitação da primeira etapa, que prevê 72 quilômetros de ferrovias e um investimento estimado em 600 milhões de reais. O projeto integra o PAC, com recursos assegurados para 2025 e novos aportes federais esperados para 2026. Vamos agora para o portal bnews.com.br. Vou aqui para o telão, destaco uma notícia da região sul, porque o Porto de São Francisco do Sul amplia a infraestrutura e cresce na modernização. O ano de 2025 já foi marcado por avanços estruturais, mudanças operacionais e crescimento na movimentação de cargas no Porto de São Francisco do Sul, que fica no norte de Santa Catarina. Ao longo deste período, o terminal executou um conjunto de investimentos voltados à infraestrutura aquaviária e terrestre. Também melhorou a logística, a segurança portuária e ampliou a capacidade, além de adotar um modelo inédito de gestão ambiental integrada no complexo portuário da Babitonga. Os investimentos realizados pelo porto ao longo do ano somaram 43 milhões de reais. Então, o porto acaba encerrando aí este ano com um bom saldo, com ótimos números. E mudando de assunto, as Forças Armadas dos Estados Unidos realizaram na segunda-feira um ataque contra uma embarcação no Oceano Pacífico. O alvo seria um barco suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. 2 pessoas morreram na ação e nenhum militar americano ficou ferido. A operação faz parte da campanha conhecida como Lança do Sul, adotada pelo governo Trump, que já soma pelo menos 107 mortes em ataques contra embarcações suspeitas de narcotráfico em águas internacionais. E a Câmara dos Deputados aumentou a pena para novas situações enquadradas como mineração ilegal, com a aprovação de um projeto de lei. A legislação atual determina a pena, que varia de 6 meses a 1 ano de prisão para toda a mineração feita sem autorização. O PL seguiu para análise do Senado. O projeto de lei que aumenta a pena para novas situações enquadradas como mineração ilegal foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora aguarda a análise do Senado. Segundo o texto, a pena será aumentada até o triplo se a conduta impactar terras ocupadas por povos indígenas e comunidades tradicionais legalmente constituídas. As penalidades vão atingir também quem financia, agencia ou contrata a atividade. A legislação atual determina pena que varia de 6 meses a 1 ano de prisão para toda mineração feita sem autorização. Para a relatora da proposta, a deputada Célia Chacriabá, o projeto responde a uma urgência nacional, a necessidade de proteger as terras indígenas. Segundo ela, os povos que vivem nesses territórios enfrentam o que ela chamou de expansão descontrolada da mineração e do garimpo ilegal. Os povos indígenas é 5% da população mundial e protege mais de 80% da sociobiodiversidade. Isso significa que territórios indígenas é solução climática e nós que sabemos que essa matéria é um combate ao crime organizado, é um combate ao narcotráfico, é um combate à violência sexual. A redação do projeto prevê que a pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa será aumentada em dobro se o agente, ao realizar a atividade, provocar dano efetivo à integridade física de pessoa em decorrência direta da lavra ou pesquisa mineral irregular com uso de mercúrio. A detenção será dobrada também se a atividade for realizada com o emprego de máquinas e equipamentos pesados próprios da mineração ou com ameaça ou emprego de arma. O relatório Raio-X do Ouro, feito pelo Instituto Escolhas, mostrou que mais de 200 toneladas de ouro, quase metade da produção brasileira entre os anos de 2015 e 2020, podem ter origem ilegal.
uma consequência principalmente de falhas ligadas à regulação da atividade. Esse projeto, na verdade, ele traz para a legislação que está enfrentando o crime, né, da mineração, principalmente em terra indígena, que é proibido este tipo de mineração. Todos sabem o quanto que aqueles que fazem essa atividade ilegal dentro das terras indígenas, também mancomunado com o crime organizado, e transformar em lei para que se tenha políticas permanentes de Estado. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários recebeu pelo segundo ano consecutivo o selo Ouro de Boas Práticas Regulatórias. O reconhecimento foi concedido após a análise de 13 requisitos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, todos com avaliação positiva. O critério que garantiu o selo Ouro foi a exigência de prestação de informações para o sistema de acompanhamento de preços portuários. A ANTAQ também recebeu 2 selos prata, relacionados a procedimentos de armazenagem de carga e à celebração de termos de ajustamento de conduta. Segundo a agência, o resultado reforça o compromisso com a melhoria contínua da regulação do setor aquaviário. E o BNews 19 horas fica por aqui. Uma excelente noite para você. Voltamos a nos encontrar amanhã, véspera de Ano Novo. Até lá!